Fala pessoal do canal Casal com Juros, hoje o vídeo tá muito bom e o vídeo vai salvar você. A gente vai falar sobre o Tesouro Direto e eu vou ajudar você que comprou IPCA mais 5,5, IPCA mais 6, tá vindo aí o seu título com rentabilidade negativa, tá sem saber o que fazer. Então fica aqui até o final que a gente vai falar tudo sobre o Tesouro Direto, sobre a marcação a mercado. Então eu vou ler alguns dados para vocês aqui, para vocês entenderem como o Tesouro Direto cresceu e por que esse vídeo aqui que nós vamos fazer é importante para todos os brasileiros. Números na tela para você. O Tesouro Direto fechou o segundo trimestre de 2025 com 3 milhões de investidores. O número representa um crescimento de 14% no comparativo com o mesmo período do ano passado e marca um recorde no Tesouro Direto. O valor em custódia aumentou 24%, saltando de 136,5 bilhões para 169 bilhões. Então eu fico imaginando quantos desses brasileiros que entraram aí no Tesouro Direto compraram também esse IPCA mais 5, IPCA mais 6, que eu também comprei, como todo bom brasileiro, comprei. Então fica aqui nesse vídeo porque nós vamos dividir ele em 4 partes e você vai entender tudo. Na primeira parte nós vamos falar de marcação a mercado e rentabilidade negativa. Na segunda parte nós vamos falar sobre como analisar títulos de curto prazo. Na terceira parte vamos falar sobre IPCA ou pré-fixado, qual é melhor comprar. E na quarta parte vamos falar sobre o Tesouro IPCA de curto ou de longo prazo. Como é que você faz para escolher? Vamos lá? Vamos começar falando sobre a marcação a mercado. Vamos dizer que você entre aqui no site do Tesouro Direto e você vê vários títulos de Tesouro Direto. Entre esses títulos, vamos dizer que você se interesse por esse pré-fixado, que tem uma taxa de 13,40% e que ele pede um valor mínimo de investimentos de R$ 7,57. Você acha esse título bem interessante. Esse título ele tem um vencimento lá no começo de 2028 e a promessa dele é de pagar R$ 10 lá em janeiro de 2028. Vamos dizer que você compra esse título. Só que depois de um tempo você vai olhar esse mesmo título e você vai ver que a rentabilidade dele está diferente. Vamos dizer que está 15%. E agora esse título está pedindo um valor inicial de 7,47, 7,45. Você acha estranho? Como que pode esse título então ter essa rentabilidade diferente e um valor inicial de investimentos diferentes? E isso se chama marcação a mercado. O que acontece? Acontece que essa rentabilidade oferecida por esse título, ela não é uma rentabilidade fixa. Ela é uma rentabilidade que varia para acompanhar as questões do mercado, taxas de juros, economia. Então, se a situação do Brasil está um pouco mais complicada, geralmente essa rentabilidade ela é maior. Já se a situação do Brasil já está melhor, a gente tem uma queda na inflação, essa rentabilidade ela tende a ser uma rentabilidade mais baixa. E como essa rentabilidade muda, os prazos mudam também, esse valor inicial que você vai ter que colocar nesse título para chegar no valor final de R$ 10 acaba variando também. Vou trazer um exemplo aqui para vocês em 3 cenários que vocês vão conseguir entender isso um pouquinho melhor. Vou colocar aqui no meu computador alguns dados para vocês entenderem isso bem certinho. Vamos lá. Vamos considerar o cenário A, o cenário B e o cenário C. O valor final do título que a gente vai comprar é de R$ 1.000, então isso corresponde a um título. O prazo final desse título também vai ser no ano de 2026. E vamos dizer que lá em 2016 você resolva comprar esse título. Quando você vai comprar esse título, vamos dizer que ele tenha uma rentabilidade de 10% e o prazo de validade desse título é de 10 anos, então, né, que é de 2016 até 2026. Nesse caso, a gente chega num valor unitário, que é o valor inicial que você vai ter que colocar no seu título, de R$ 385. Agora vamos para o cenário B. Vamos dizer que passou um ano, as coisas no Brasil pioraram, então a gente tem uma rentabilidade maior. Então, nesse caso, vamos dizer que agora a gente tem uma rentabilidade de 14% e agora a gente tem um prazo de 9 anos, né? Que é entre 2017 e 2026. Nesse caso, a gente chega num valor unitário agora de R$ 307. Então, a gente já tem uma redução no valor unitário. E como fica a pessoa A nesse cenário? A pessoa A aqui inicialmente colocou R$ 385, então para ter esse um título do Tesouro Direto, esse valor agora ele passa a ser R$ 307. Então, a gente teve uma redução no valor desse título. E isso se chama de rentabilidade negativa. Agora, vamos para um outro cenário. Vamos dizer que as coisas melhoraram um pouquinho no Brasil e agora a gente tem uma rentabilidade de 13%. E o prazo agora passa a ser de 8 anos. Vamos dizer que você olha esse título lá em 2018. Nesse caso, agora, o valor unitário inicial que você vai ter que colocar é de R$ 376. Pensando na pessoa A, ela ainda está no negativo, né? Porque no começo ela colocou 385 e agora esse título está valendo inicialmente 376. Já para a pessoa B, a gente tem uma rentabilidade positiva, porque inicialmente ela colocou no título que ela comprou R$ 307 e esse título agora passa a valer R$ 376. Então, ela está ganhando cerca de R$ 76 nesse título. E isso daqui mostra então para vocês como que essa rentabilidade varia. Muitas
vezes a gente espera ter uma rentabilidade linear, que nem a gente tem nos títulos de CDB, só que por causa da marcação ao mercado, a gente tem essa oscilação ao longo do título. Então, muito bem explicado aqui por Latiane, vocês têm que entender que a oscilação do Tesouro IPCA é grande, se assemelha inclusive algumas vezes às ações. E eu vou colocar aqui então agora a mão no fogo e mostrar, por exemplo, um título. Eu entrei aqui no Tesouro Direto e tirei um print aqui de um Tesouro IPCA mais 2045 que eu comprei. E com essa imagem na tela vocês vão entender muito claramente. Tem um IPCA 2045 que eu comprei lá em 2021, aplicando aproximadamente R$300. Vocês podem ver essa linha azul clara, que é o preço real dele, que é quanto eu consigo ter na marcação no mercado, digamos que eu queira vender ele, é o valor que eu consigo ter, que é o que representa essa linha azul clara. E essa linha azul escura é o preço teórico, que seria o valor dele aplicando a rentabilidade contratada, que nesse caso foi IPCA mais 5,14. Então perceba como ele está com o deságio, ele está desvalorizado em relação ao preço teórico. Então desde 2021, praticamente, já estou aqui carregando esse título há quase 4 anos e ele está com a rentabilidade negativa. Então eu quero mostrar isso para vocês para falar duas coisas. Primeiro, eu pretendo carregar esse título até o final. Quando você compra um título do Tesouro Direto, a gente deixa bem claro aqui para vocês que vocês precisam estar aptos a levar ele até o final. Você tem que comprar tendo a consciência de que você pode precisar carregar ele até o final. E a segunda coisa que eu quero te dizer é que não adianta você pensar em vender ele agora com esse prejuízo, tentando comprar novamente com a taxa melhor, porque você não vai conseguir uma rentabilidade maior. Isso é explicado matematicamente por causa do prejuízo que você já teve. Você não vai conseguir recuperar esse prejuízo comprando um novo título. Então, infelizmente, não há nada que você possa fazer a não ser carregar ele até o final se você pretende realmente manter uma boa rentabilidade desse título. Vamos analisar agora títulos de curto prazo, que são os títulos IPCA+, para você entender como funcionam esses títulos. Vamos entrar também aqui no portal do Tesouro Direto e vamos ver que temos um título de vencimento lá em 2019 que está pagando IPCA mais 8%. Você deve estar olhando essa rentabilidade e pensando que essa é uma rentabilidade muito boa. Mas será que ela é tão boa mesmo? A gente também vai trazer alguns cenários aqui para vocês para mostrar então como que você pode fazer a análise dessa rentabilidade. Mas antes eu quero trazer uma questão em relação a como você pode calcular o valor real dessa rentabilidade que você pode obter nesses tipos de títulos. Porque que nem a gente aqui antes, a gente estava até fazendo a conta errada. O que a gente fazia? A gente simplesmente somava. IPCA está ali por volta dos 5%, ele está prometendo mais 8%, então a gente chega numa rentabilidade de 13%. Só que a conta é um pouco diferente. Para você somar dois percentuais, a gente tem que usar uma equação um pouco diferente que a gente vai deixar aqui na tela para vocês verem como é que é essa equação. E se vocês aplicarem essa equação, que eu vou aplicar agora aqui na minha planilha, vocês vão conseguir ver que essa rentabilidade ela é diferente do que simplesmente somar esses dois percentuais. Então vamos considerar que a gente tem um IPCA de 5%, que é mais ou menos o IPCA que a gente está tendo agora, e a taxa que ele está prometendo é de 8%. Aplicando isso aqui na equação que a gente tem, agora a gente chega numa rentabilidade de 13,4% aplicando essa equação ali que eu mostrei para vocês. E vendo esse resultado, a gente consegue ver que ele é um resultado que tem uma rentabilidade acima do que a gente estava pensando que teria se a gente só fosse somar esses dois indicadores, né, que seria de 13%. Agora, como que você pode fazer a análise desses títulos atrelados à inflação? Para fazer a análise desses títulos, a gente precisa considerar, então, como que pode vir a ser a inflação agora nos próximos anos. Vamos pensar que a gente tenha uma inflação de 6%. O Brasil ali não vai muito bem, a taxa de desemprego aumenta, o preço das coisas aumenta muito, então a gente chega numa inflação agora, vamos dizer, de 6%. Nesse cenário, a gente chega numa rentabilidade de 14,5%, é uma rentabilidade bem boa, bem interessante. Mas digamos que as coisas aqui no Brasil melhoraram, a gente teve uma desaceleração da economia e que a inflação ela ficou controlada e ficou dentro da meta. Vamos dizer que o IPCA agora chegou a 4%. Nesse caso, a rentabilidade do nosso título agora passa a ser de 12,3%. Então, a gente consegue ter 3 cenários aqui que a gente consegue ver como essa rentabilidade varia conforme essa variação do IPCA. Então, na hora de você comprar esses títulos atrelados ao IPCA, você precisa pensar qual que é a sua expectativa de inflação agora para os próximos anos, como a gente já falou. E outro ponto agora que a gente quer trazer aqui no nosso vídeo é de como você pode fazer a comparação se é melhor comprar um título pré-fixado ou se é melhor comprar um título de IPCA. Lembrando que isso aqui não é recomendação de investimentos, a gente só está trazendo o racional que vocês podem fazer na hora que vocês forem comprar os seus títulos. Então vamos voltar aqui para a tabela. Considerando um título pré-fixado, entrando no portal do Tesouro Direto, a gente consegue ver que a gente tem um título pré-fixado pagando por volta dos 13,4%.
4% ao ano. E comparando então isso com essas taxas IPCA que a gente colocou ali em cima, que são para os títulos que vão vencer ali em 2029, a gente consegue ver que o que realmente vai impactar entre você escolher um título e outro é a questão da inflação. Se você espera que a inflação do Brasil fique acima de 5%, é mais interessante que você escolha um título atrelado ao IPCA. Agora, se você acha que a inflação vai ficar abaixo de 5%, é mais interessante que você escolha um título pré-fixado, porque a rentabilidade do título pré-fixado ela vai ser maior do que a rentabilidade se você tiver um IPCA de 4% mais uma rentabilidade ali de 8%, que você chega numa rentabilidade total de 12,3%. E o que a gente tem a falar sobre essa questão da inflação aqui no Brasil? Qual que é a nossa expectativa da inflação? Antes de falar da nossa expectativa, a gente quer falar que o Banco Central, ele tem como meta ter uma inflação de 3%, admitindo 1,5% a mais e 1,5% a menos. Então, ali para o Brasil ficar dentro da meta da inflação, a inflação ela tem que estar por volta dos 4,5%. Hoje a gente está com uma inflação ali de 5,17%. E se você olhar o gráfico da inflação ao longo dos últimos meses, a gente consegue ver que a inflação ela vem reduzindo agora nos últimos 2, 3 meses. E a gente aqui acredita que essa inflação venha a reduzir mais agora nos próximos meses, porque a gente está mantendo a taxa Selic mais alta, isso está enfraquecendo a economia, fazendo então com que não haja tanta movimentação de dinheiro no mercado e isso faz com que a inflação diminua. Só que a gente não sabe como isso vai ser daqui 1, 2, 3 anos, né? Então você que tem que analisar o cenário, ler bastante e tomar as suas melhores decisões sobre qual título é melhor comprar. Então agora nós vamos fazer uma análise comparando os títulos de curto prazo com os títulos de longo prazo, especificamente considerando o título de 2029 e o título de 2050. E nós queremos mostrar o racional por trás dessa marcação ao mercado e te ajudar a decidir o que escolher. Então especificamente vamos analisar um IPCA 2029 que rende com a rentabilidade contratada de IPCA mais 8% e um Tesouro IPCA 2050 com a rentabilidade contratada de IPCA mais 7,11%. Qual dos dois você acha que é melhor? Então, vamos falar aqui sobre essa questão da remuneração que o título está lhe prometendo. O Tesouro IPCA mais 8%, se você carregar durante 4 anos, ele está te prometendo uma rentabilidade ali de 32% acima da inflação, que é basicamente você pegar os 8% ao ano e multiplicar por 4, não? Aproximadamente 32%. Se em algum momento essa taxa, então, cair pela metade, dividir por 2 ali os 8%, você vai ter um upside de 16%, que é uma valorização ali na marcação ao mercado de aproximadamente 16%. Enquanto no IPCA mais 7,11%, ele está lhe prometendo durante esses 25 anos, então, uma rentabilidade de aproximadamente 170%, 177% acima da inflação. Se em algum momento ali, então, essa rentabilidade ela cai pela metade ali, o que acontece? O IPCA volte a 3,6, 3,7 ali, então você vai ter um upside ali na marcação ao mercado, ou um ganho na marcação ao mercado de aproximadamente 88%. Então, qual é o grande racional aqui? Se você está pensando em ganhar um valor significativo com a marcação ao mercado, você precisa então dar prioridade aos títulos de longo prazo. Por quê? Porque os de curto prazo, como você está contratando por apenas 4 anos esse ganho, você não tem um ganho tão significativo com a marcação ao mercado. Porém, nesses títulos de longo prazo, você vai ter um ganho mais significativo na marcação ao mercado. Então, não é uma recomendação de compra, é apenas um racional para você entender como é que funciona assim, a marcação a mercado nesses casos. Então, eu quero trazer para vocês agora em relação ao lucro apenas 2 pontos importantes que vocês precisam colocar na ponta do lápis. Primeiro, as taxas da B3 e as taxas do Tesouro. E se você liquidar antecipadamente, você tem ali as taxas. E o imposto de renda. O imposto de renda também ele é regressivo, ele vai diminuindo ao longo dos anos ali. Em 2 anos ele vai diminuindo a alíquota, mas ele absorve um valor considerável ali do seu lucro. Então você deve estar atento a essas variáveis. Finalizando esse vídeo, então nesse vídeo aqui a gente conseguiu entender um pouco mais sobre a marcação ao mercado, conseguiu entender um pouco mais sobre os títulos atrelados ao IPCA, mais alguma rentabilidade, conseguiu entender que às vezes é mais interessante comprar esses títulos IPCA, mais alguma rentabilidade ali, quando a gente tem uma expectativa que a inflação fique acima dos 5%, se a inflação ela ficar abaixo desses 5%, pode ser mais interessante comprar um título com um valor pré-fixado. E também nós entendemos aqui mais sobre a diferença entre títulos de longo prazo e de curto prazo, e que dependendo de que tipo de operação você quer fazer, se você quer fazer uma operação de marcação ao mercado, é mais interessante então buscar títulos de longo prazo. Também queremos dizer aqui para vocês, que nem o Caio já trouxe, se você tem um título público que está com uma rentabilidade negativa, e é mais interessante você carregar esse título do que ficar trocando de títulos. E você também pode usar a estratégia de diversificar sua carteira. Às vezes você está com um título lá que está com uma rentabilidade negativa, mas agora a gente tem vários outros títulos que estão com uma rentabilidade boa. Às vezes você pode começar a colocar seu dinheiro nesses novos títulos para não sentir tanto peso desse título que está com uma rentabilidade negativa.
Lembrando mais uma vez que isso daqui não é recomendação de investimentos, a gente só quer mostrar o racional por trás, então, dessa questão da marcação ao mercado e como você pode ganhar dinheiro com a marcação ao mercado se você souber usar ela a seu favor. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário se você gostou desse conteúdo aqui, que a gente sempre está buscando melhorar o nosso conteúdo aqui para trazer mais conhecimento para vocês. E se a gente conseguiu convencer você que tem um título que está com rentabilidade negativa a carregar ele até o vencimento, você tem que dar o like e você tem que compartilhar com seus amigos para ninguém cometer esse erro, tá bom? Até a próxima!